que alguns acabamentos de jogadas tenho a sensação que teriam um outro destino se fossem os titulares em campo. Não quero dizer com isso que o Bahia... Quadra para o futebol brasileiro, né? Claro que a situação do Vasco é muito pior do que a do Bahia, pensando em jogo da volta, mas cada um dentro das suas possibilidades, ambos deixaram a desejar. Imaginava-se uma noite mais exitosa, mas não foi isso que a gente viu. Ainda na cabine da ESPN, lá na Fonte Nova, está o Elton Serra. Acompanhou o empate entre Bahia e América, expulsão, gols perdidos, jogo quentíssimo por aí, hein, Elton? Boa noite. É isso, Bruno. Boa noite pra você, boa noite, Rafa, boa noite, fã de esportes. A gente pediu, viu, Bruno, pra manter aqui os refletores ligados, em especial pro Sport Center, pra gente falar um pouco sobre esse Bahia América. Bahia com muito volume de jogo, um Bahia alternativo, né, com muitos jogadores poupados e entraram no segundo tempo, mas não conseguiu vencer o América e aí vai ter que fazer isso, né, jogando em Cali, ou empatar e levar para os pênaltis, ou vencer a partida para enfrentar o Fluminense nas oitavas de final. O fato é que o Bahia fez mais um jogo frustrante no sentido de eficiência aqui na Arena Fonte Nova. Viu, Rogério? Elton, a gente já está vendo os melhores momentos da partida do Bahia contra o América. Algumas chances na primeira etapa, mas as chances maiores ou mais claras apareceram depois das mudanças no segundo tempo, Elton. Pois é, a gente viu o Bahia no primeiro tempo e aí vamos partir da escalação de Rogério Ceni, né? Ele desfez o meio-campo, que é o time que é o setor do campo que acaba sendo a mola mestra desse Bahia de Rogério Ceni, né? Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro. Os três ficaram no banco de reservas. O Nicolás Acevedo começou como primeiro volante e os dois ex-são paulinos, né? O Michel Araújo jogando por um lado e o Rodrigo Nestor por outro, foram os articuladores para um ataque também diferente. É um ataque que tinha o titular Eric Pulga, né, de um lado, o Cauli funcionando como um ponta pela direita, mas muitas vezes como construtor, vindo por dentro, e o Lúcio Rodrigues com a ausência do William José. Eu diria, Bruno, que o padrão foi mantido, o Bahia teve mais posse que o adversário, aliás, muito mais, né, 77%. Foi o time que finalizou mais que o adversário e tem sido assim também com a equipe principal, foram 23 finalizações, trocou mais de 700 passes no jogo, mas não conseguiu vencer a partida. E aí vem a questão da eficiência. A equipe alternativa de Rogério Ceni não teve a eficiência para poder colocar a bola no fundo das redes. Teve bola na trave do Kaique, teve algumas oportunidades, alguns jogadores hesitando dentro da área para finalizar. O time conseguia até, e você falou, né, das mudanças do segundo tempo, as entradas do Everton Ribeiro, a entrada do Caio Alexandre, né, para fazer o time funcionar a partir do campo de defesa. Essas mudanças fizeram o Bahia ter até um pouco mais de oportunidades no segundo tempo, mas não foram suficientes para fazer o time vencer, ou pelo menos, né, colocar uma bola no fundo das redes que daria uma vantagem para o jogo da volta. Perde o Everton Ribeiro, inclusive, para o jogo da volta, né, porque acabou sendo expulso ao fim da partida, mas eu diria, Bruno, que mesmo com a equipe principal, porque a gente analisa, obviamente, depois que a partida termina, se o time principal, se os principais jogadores tivessem começado a partida, o jogo seria diferente. Não tenho tanta certeza. O Bahia vem de 2 jogos consecutivos, jogando na Fonte Nova, com intervalo de 3 dias. Precisou vencer o Fortaleza para chegar às semifinais da Copa do Nordeste, precisou vencer no minuto 97 o Atlético para conseguir 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Então há esse desgaste, né? A gente está até vendo na tela os jogos, né, do Bahia na temporada, né? 47 jogos. Foram 44 antes da parada. Então era natural que o Rogério Ceni mexesse na equipe. Não imaginava, Bruno, que fosse mexer tanto, mas era um indicativo, né, de que Rogério Ceni, com 4 competições a disputar, em algum momento faria isso que fez. Escolheu o América e acabou não vencendo a partida. Não porque poupou os jogadores, mas porque esse time não conseguiu ser eficiente, mesmo tendo 77% de posse, mesmo criando 23 oportunidades de gol. E mais de 700 passes, como o Elton contava, né? E o Elton mostrava pra gente os lances também, né, Rafa? Bola na trave ali do Kaique, num momento onde o Bahia já criava muitas chances. E depois ainda, já no final, ou durante a segunda etapa, a expulsão do Everton Ribeiro. Já mais no finalzinho, né? Isso acaba tendo um impacto importante para o jogo da volta, porque a partida em Cali demanda a presença de jogadores mais acostumados a momentos de alta exigência.
E o Everton Ribeiro é uma dessas peças, se não a principal peça do elenco do Bahia, com essa característica, com esse perfil. Estava ouvindo que o Elton falava sobre a manutenção do modelo de jogo, eu concordo. O Bahia jogou como costuma jogar, tendo a iniciativa, o controle, as ações técnicas, o volume, a presença, a posse de bola associada, combinada com finalizações. Só que uma coisa que me chamou a atenção no primeiro tempo é que alguns acabamentos de jogadas tenho a sensação que teriam um outro destino se fossem os titulares em campo. Não quero dizer com isso que o Bahia ganharia o jogo, mas algumas bolas isoladas, alguns erros de penúltimo passe. Eu tendo a achar que Everton Ribeiro, Jean Lucas e Caio Alexandre, principalmente os três, o Ademir também tem lá os seus momentos de irregularidade, mas esses três não iriam desperdiçar e talvez o destino Talvez até do Bahia... o William José, né, que também não O William jogou. José faz muita falta, porque é um jogador de referência, prenderia mais a linha defensiva do adversário. Imagino que, hipoteticamente, né, jogo fictício não existe, mas hipoteticamente, acho que com essas peças em campo, a dinâmica seria diferente no acabamento das jogadas e podia ser que o Bahia conquistasse uma vantagem que era importante para levar para o jogo lá em Cali. Agora, o torcedor não pode sair da Fonte Nova revoltado, irritado, dá até para entender as vaias, porque jogou em casa, imaginava vencer, até abrindo uma vantagem para administrar no jogo da volta, mas o time jogou bem. O time fez um bom jogo, tecnicamente. Agora, eu acho que é um pouco utópico também, né, Bruno, da minha parte, imaginar que o torcedor brasileiro vai um dia alcançar esse nível de raciocínio. Agora é o seguinte, Rafa, é claro que esse questionamento foi feito para o Rogério Ceni. Poderia ser melhor em casa? Os números, então, do Bahia em competições da Conmebol na atual temporada: 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E claro que a pior é aquela, essa derrota é aquela justamente contra o Nacional, né, que vai causando a eliminação também do clube na fase de grupos da Conmebol Libertadores. 7 gols marcados, 4 gols sofridos. O Elton, o curioso é que nesses 22 meses de trabalho do Rogério Ceni, e a gente ontem falava que ele é, então, o segundo técnico com um trabalho mais longo, mais longevo aqui no futebol brasileiro, não é a primeira partida que a gente fala de um domínio, de muitos passes, de grandes chances criadas e de gols desperdiçados. Isso desde antes de William José, desde antes do Lúcio. Por que esse time não dá jeito nessa questão, hein, Elton? É por isso que eu acho, Bruno, que não justifica colocar na conta da equipe alternativa o resultado do jogo de hoje, ou, melhor, reformulando, a ausência dos principais jogadores do time titular nesse jogo de hoje. Porque criou como um time principal, teve mais posse que o adversário, como o meio-campo do Bahia costuma ter, mas foi ineficiente. Alguns pontos a se ponderar, né? O Bahia perdeu o William José para esse jogo. Ele estaria no banco de reservas, ele não seria titular. Ele estaria no banco de reservas, mas lesionado, acabou sendo vetado. Ele também seria um dos poupados, mas nem ficou como opção para entrar no segundo tempo, por exemplo. Entrou Lúcio, que tem reclamado, ou reclamou, pelo menos a imprensa uruguaia, que quer jogar mais pelos lados do campo, onde ele se sente mais à vontade. O Rogério disse, opa, então beleza, vou colocar você para jogar como um ponta, mas você vai concorrer com o Ademir, com o Kaique, né, com o Eric Pulga, vai ter que disputar a posição com eles. Jogou porque o Rogério prefere até ele jogando por dentro, mas não foi bem também nessa partida. Quando ele foi substituído, o Eric Pulga que foi fazer essa função de referência, ou seja, o Bahia não tinha uma alternativa no banco de reservas. Até entrou o Thiago, né, que é um garoto da base, que tem sido utilizado muito por ali. Ou seja, em alguns setores do campo, falta profundidade. É um diagnóstico que talvez o Bahia já tenha feito, mas ainda não conseguiu ter oportunidades na janela de transferências para suprir essas ausências, né? Lateral esquerdo, o Juba tem jogado todas, o Iago Borduque é que voltou agora para ser opção na lateral esquerda. Então, há algumas carências em alguns setores do campo. E por mais que você poupe jogadores e tenha um elenco minimamente equilibrado, em algum momento um setor vai estourar. Nesse caso foi o ataque, que era o fundamental, né, para o Bahia conquistar uma vantagem para o jogo da volta. Eu acho que tem esses pontos a serem ponderados também nessa partida e na temporada do Bahia, Bruno. E para essa volta agora não vai ter o Everton Ribeiro, né? A expulsão Aí é um setor do campo onde o Bahia tem até profundidade no elenco, como o Elton falava, mas não vai ter o Everton Ribeiro para a próxima partida, a decisiva, Rafa. E é um desfalque gigante para esse jogo lá em Cali, na Colômbia, e a tendência natural é que o Michel Araújo ocupe a posição. Normalmente é isso, né? Um canhoto jogando pelo lado direito.
Acho que do ponto de vista da dinâmica do time muda muito pouco, mas você tem uma perda de uma figura de experiência, uma figura de referência em campo no momento mais agudo da temporada. Há pouco nós vimos ali a quantidade de jogos que o Bahia já tem em 2025, são 47. Se avançar na Sul-Americana, mais os jogos da Copa do Nordeste e todas as rodadas do Campeonato Brasileiro, o Bahia pode terminar o ano praticamente com 80 jogos. É muita coisa. É muita coisa. E isso gera um desgaste, uma exigência física enorme para um elenco de alta competitividade. E na maioria dos jogos, fora de casa, com viagens longas, Exatamente. E tudo isso conta e não tem como você desconsiderar a necessidade dessas rotações. Você pode debater se o jogo mais adequado para isso é o jogo de hoje. Sim. Acho que isso é um outro debate. Mas que o Rogério sabe o que está fazendo, porque tem todos os elementos, né, da comissão técnica, todos os exames, todas as taxas dos jogadores, eu não tenho dúvida. Tem o Retrô na Copa do Brasil, tem o Ceará, confronto de Série A do Campeonato Brasileiro na Copa do Nordeste. E, claro, ainda a condição de avançar na Copa Sul-Americana, o confronto está aberto. Elton, além, claro, da disputa do Campeonato Brasileiro. Até mais, Elton. Boa sequência aí para você. Bom descanso. Até amanhã, meu amigo. É isso, Bruno. Um abraço para você.